Domingo, e eu preciso te fazer uma pergunta diferente das outras. Não sobre o que tu aprendeu essa semana, não sobre o que tu entendeu, sobre o que tu sentiu. Não em teoria, no corpo. Teve algum momento essa semana em que tu parou, mesmo que tenha sido por 30 segundos, e ficou com o que estava sentindo em vez de fugir? Se teve, eu preciso que tu saiba o que isso significou. Não foi um exercício, não foi uma técnica de autoajuda, foi um ato de coragem. Porque fugir é mais fácil, sempre foi. O celular tá a 1 centímetro. O trabalho sempre tem mais uma tarefa. A geladeira existe. A série existe. A lista existe. Fugir é o caminho de menor resistência. Ficar é o caminho de maior liberdade. E se tu ficou, mesmo que por um momento, mesmo com o desconforto, tu escolheu a liberdade, mesmo sem saber que estava escolhendo. Olá! Seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias, às 7h07, nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo. E eu quero que tu respire fundo de verdade. Porque hoje é o último episódio dessa série sobre consciência emocional. E antes de chegar no fechamento, eu preciso te dizer algo. Você fez 2 séries seguidas. Nós falamos sobre o cansaço e agora sobre consciência emocional. 14 episódios, de segunda a domingo. 2 semanas completas. De olhar para dentro em vez de desviar. E isso não é pequeno. Isso é raro. Eu quero que tu receba isso antes de qualquer outra coisa hoje. Queridão, queridona, deixa eu te contar o que muda. Não o que deveria mudar numa versão idealizada. O que de fato muda quando tu começa a viver com consciência emocional. A primeira coisa que muda é a velocidade. Tu começa a notar um segundo de pausa onde antes só havia reação automática. Não sempre, não em todo momento, mas às vezes. E esse segundo, esse espaço entre o estímulo e a resposta, é onde a vida começa a ser mais sua. A segunda coisa que muda são os relacionamentos. Não porque as pessoas ao redor mudam, porque tu para de jogar nos outros o que ainda não processou em si mesma. A irritação que era sobre a semana para de pousar no filho que não limpou o quarto. A ansiedade que era sobre o trabalho para de virar briga com o parceiro sobre algo que não tinha nada a ver. O medo que era seu para de se disfarçar de preocupação excessiva com quem tu ama. Tu começa a devolver as emoções para os seus endereços reais. E os relacionamentos respiram diferente. A terceira coisa que muda é a espiritualidade. Não como conceito, mas como experiência. A oração começa a ter outro sabor. Não aquele sabor de dever cumprido, entende? Mas de encontro real. Porque tu vai chegar com menos máscara, com menos coisa represada. E com mais espaço interno. E é nesse espaço que se cria aquela voz quieta, lembra? Aquela voz que sempre vai ter chance nesse lugar de ser ouvida. Eu preciso ser honesta contigo em algo. Consciência emocional não é um destino. Não existe um ponto de chegada em que tu sente tudo perfeitamente. Processa tudo com elegância e nunca mais reage no automático. Isso não existe. O que existe é prática.
como respirar, como a fé, como o retorno a si mesma que a série anterior trabalhou. Tu vai se perder. Terão semanas em que a reação virá antes daquele segundo de pausa. Vai ter dias em que tu vai empurrar todas as emoções para debaixo do tapete, porque a vida não parou para te dar espaço. E isso não é fracasso, é humanidade. O que muda não é a imperfeição. O que muda é o que tu faz depois. Em vez de se punir por ter reagido, tu percebe. Em vez de ignorar o que o corpo está dizendo, tu para, mesmo que tarde. Em vez de carregar a emoção por dia sem nome, tu nomeia assim que consegue. E essa diferença, esse voltar mais rápido para si mesma, é o fruto real da consciência emocional. Maria Madalena estava no jardim, o domingo de manhã depois da crucificação. Ela não saiu correndo para não sentir. Não foi trabalhar para distrair, não ficou em casa evitando o lugar da dor. Ela foi ao túmulo, chorar, procurar, ficar com o que era insuportável. E os outros discípulos foram, olharam e voltaram. Mas ela ficou, chorando do lado de fora. E foi exatamente ali, no meio das lágrimas, no meio da presença plena com a dor, que Jesus apareceu. Ela não reconheceu ele de imediato, achou que era o jardineiro. E ele perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Então ele disse uma palavra só: Maria. Ela reconheceu. Não porque a dor acabou, não porque ela havia se acalmado primeiro, porque ela estava presente, com tudo o que sentia no lugar mais desafiador. E foi lá que o encontro aconteceu. Não foi depois do luto, foi dentro dele. A consciência emocional, ela não vai te livrar da dor, mas ela te torna capaz de estar presente nela. E é na presença, não na fuga, que os encontros mais profundos acontecem com você mesma e com Deus. 2 semanas atrás, tu começou uma série sobre cansaço espiritual, sentindo que havia se perdido de si mesma, que a conexão estava distante, que a prática espiritual pesava mais do que alimentava. E eu te disse que o caminho de volta passava por dentro, lembra? Essa semana, a gente foi dentro de verdade. Pelo que tu sente e nunca aprendeu a nomear, pelo que foi guardado e foi parar no corpo, pelo que foi proibido na sua família e que tu ainda obedece de maneira inconsciente. E pelo espaço que se abre quando a emoção finalmente encontra uma saída. Esse percurso do cansaço até a consciência emocional é um percurso de retorno. Retorno ao que tu é antes dos papéis, antes das obrigações, antes de tudo que foi depositado em ti, sem que tu escolhesse receber. E o que tu encontra quando chega lá, na camada mais verdadeira, é uma pessoa que sente muito, que tem uma vida interior rica e complexa e tem uma capacidade de presença enorme, que estava só esperando permissão para existir inteira. O Salmo 30 tem uma das viradas mais bonitas da Bíblia. Davi escreve: pela manhã vem a alegria. Mas antes dessa frase existe outra: o choro pode durar uma noite. De novo, o choro pode durar uma noite. E olha só,
Ele não escreveu o choro é errado, o choro é falta de fé, o choro precisa ser resolvido antes de amanhã. O choro pode durar uma noite. Ele tem espaço, ele tem tempo, ele é legítimo. E depois da noite, depois do choro ter durado o quanto precisava, depois da emoção ter percorrido o caminho dela, pela manhã vem a alegria. Não antes, depois. Essa é a promessa que a consciência emocional ancora. Não que tu vai sentir menos, que ao sentir com presença, ao atravessar em vez de fugir, amanhã chega. E ela traz consigo algo que a fuga nunca vai te entregar. Queridão, queridona, tu não precisa sentir menos. Tu precisa sentir com consciência. A emoção atravessada, elaborada, liberta. A emoção suprimida, guardada, aprisiona. E a liberdade que vem de dentro é a única que ninguém vai poder tirar de ti. O exercício final dessa série é um inventário, não de tarefas, de presença. Pega papel e caneta e escreve assim: o que eu aprendi sobre mim essa semana? Pode ser uma coisa pequena. Aprendi que minha raiva tem um endereço específico. Aprendi que meu estômago sabe antes de mim. Aprendi que a minha mãe também não sabia o que fazer com a tristeza. Também quero que tu escreva uma emoção que eu dei mais espaço essa semana. E escolhe só uma. Qual foi? Algo que ficou para continuar. E eu não quero que tu observe isso como uma cobrança, e sim como um horizonte. O que tu sabe agora que tu precisa de mais tempo? Uma frase que tu quer carregar a partir da semana que vem. Dessas séries que tu vem ouvindo aqui comigo. Existe alguma frase que chegou em ti de um jeito diferente? Escreve ela no papel. Cola em algum lugar que tu perceba, que tu veja. Porque, queridão, queridona, o que foi aprendido muitas vezes precisa de lembrete. E não é porque tu vai esquecer. É porque a vida ela vai tender a te puxar para o automático. E algumas frases podem te ajudar a te trazer de volta. Combinado? Vamos à nossa oração. Pai, muito obrigada por mais uma semana aqui. Muito obrigada por nos fortalecer neste caminho de retorno para casa, para dentro. E eu quero agradecer, Pai, a todas as pessoas que estiveram em mais essa série, as corajosas que olharam para dentro quando era mais fácil olhar para fora. Aquelas que ficaram mesmo com o desconforto, que não começaram a nomear suas emoções, porque sempre foi mais fácil ignorar. Que elas recebam hoje, Pai, que essa prática sempre foi destinada a trazer, não perfeição, liberdade. A liberdade de quem não precisa mais gastar energia evitando o próprio interior. Que elas se sintam mais inteiras do que quando chegaram. Não porque resolveram tudo, porque começaram a se conhecer de verdade. E esse conhecimento, Pai, de retorno a si mesmas, as aproxime de Ti, que é quem as conhece mais fundo do que qualquer consciência emocional alcança. Em Teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, essa série termina aqui.
mas o que tu aprendeu nela, não. Tu tem agora uma linguagem que não tinha 2 semanas. A linguagem do que tu sente, a linguagem do que o teu corpo diz, a linguagem da herança que tu carrega, a linguagem do espaço que a emoção atravessada cria. E essa linguagem é tua. E ela vai mudando a maneira como tu te relaciona contigo e com as pessoas que tu ama e com Deus. Devagar, sem pressa, do jeito que a transformação real acontece, né? Lembra? Pela manhã vem a alegria. E eu quero te convidar para estar aqui comigo na próxima semana, porque nas últimas 2 semanas a gente foi fundo na espiritualidade, foi fundo nas emoções, foi fundo na herança familiar. E se a herança familiar não fosse só emocional? E se existisse uma herança que a maioria das pessoas nunca examinou, que governa silenciosa a vida inteira e que tem tudo a ver com espiritualidade? Vamos falar sobre herança financeira? A próxima série se chama Dinheiro e Espiritualidade. E ela vai te convidar a olhar para algo que a maioria das pessoas que falam, inclusive, sobre espiritualidade evita: o dinheiro. Não como um tema apenas de prosperidade, não como uma lista de decretos, 10 passos para, enfim. Eu não quero prometer abundância se tu tiver fé suficiente. Não, eu quero falar sobre algo diferente, como herança, como sistema, como um campo carregado de crenças, medos, vergonhas e lealdades que tu recebeu da tua família muito antes de ganhar o teu primeiro salário. A tua relação com o dinheiro não começou em ti. Ela foi transmitida. Da mesma maneira como a culpa espiritual, da mesma maneira como as emoções proibidas. E quando tu começa a ver de onde vem o que a tua mãe acreditava sobre dinheiro, o que o dinheiro significava na casa onde tu nasceu, as frases que tu ainda ouve na tua cabeça quando gasta ou recebe, a tua vida financeira começa a mudar de um lugar que nenhuma planilha consegue alcançar. E eu te espero amanhã, às 7h07. Certo? Foi uma honra caminhar contigo nessas semanas. E tu sabe o quão importante é o teu like, é o teu comentário, é o teu compartilhar no Instagram. Inclusive, se tu ainda não me segue, @GraceCondorfer. Certo? Nos vemos amanhã. E vai ser interessante essa próxima série, porque a gente vai expandir de uma maneira bem diferente. Eu vou trazer coisas bem relevantes para vocês dentro do viés sistêmico. Vamos olhar também com base na psicanálise. Enfim, vamos entender essa relação com o dinheiro e a espiritualidade. Porque sim, eles conversam pra caramba. Tá bom? Te espero amanhã às 7h07. Um bom domingo. Fica bem. Beijo!